Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o presidente Lula esteve com o Papa pela manhã, uma audiência privada, mas não foi só ele e Janja. Eu vi a foto do Vaticano, tem lá umas 12 pessoas acompanhando, inclusive o ministro de Relações Exteriores. Depois ele foi à FAO, que é o órgão das Nações Unidas para produção de alimentos e agricultura, e numa entrevista, logo depois, ele foi perguntado sobre se ele daria a vaga de Barroso no Supremo para um amigo. Ele respondeu: não quero um amigo, quero alguém para cumprir a Constituição. Foi assim com todos que indiquei. Aqui no Brasil é assim, vale dizer qualquer coisa, porque há um silêncio em troca, ninguém contesta, parece que as pessoas não aprenderam a pensar para saber se estão sendo enganadas ou não, né? Um dos que ele indicou, Dias Toffoli, por exemplo, foi o que inventou, sem Ministério Público, o inquérito do fim do mundo, né? A ministra Carmen Lúcia foi a que disse que censura só mais uma vez, quando censurou Brasil Paralelo, né? Está proibida a censura pela Constituição. Ele também nomeou Lewandowski, Dino, o advogado dele, Zanin. Será que não ficou amigo de Zanin? Estranho. E o Toffoli era advogado do PT também, né? Bom, mas mesmo tendo ido com o Papa, Lula ficou apagado diante do que Trump fez hoje. Trump foi o astro mundial deste dia, né? Lá no Knesset, que é o parlamento israelense, ele brilhou, falou por 1 hora, não foi sequer um discurso, foi uma conversa com os representantes de Israel. Ele, inclusive, se levantou para aplaudir um combatente que havia perdido as pernas e as mãos, né? Ele enfatizou que Gaza será desmilitarizada, ou seja, não vai haver soldados nem de Israel, nem de lugar nenhum em Gaza, e que o Hamas vai ser desarmado. A situação em Gaza está desse jeito. Eu não acredito muito que vão conseguir desarmar, que o Hamas vai entregar as armas. Certamente vai esconder as armas, né? Acho difícil isso. Bom, mas o Hamas, enfim, entregou 20 reféns vivos, e eu não sei bem se conseguiu entregar os 28 mortos, entregou muitos que vão ter que ser identificados para ver se são realmente aquilo que se diz. Os 20 foram direto para o hospital, depois foram para as famílias, né? Foi uma festa muito grande. Todos eles estavam depauperados completamente, né? Alguns nem enxergavam. Há gente que não consegue falar porque desaprendeu tal a pressão, o esvaziamento das pessoas, né? Da psique das pessoas. Bom, Trump saiu de lá e foi para Sharm el-Sheikh. Não sei se vocês lembram de Sharm el-Sheikh no Mar Vermelho. Foi um dos episódios dessas guerras aí ao longo, eu acho que na Guerra dos 6 Dias, os israelenses, depois de atacados, foram até lá. E lá, representantes da Turquia, do Catar e do Egito assinaram mais um acordo de paz. Isso é muito importante, porque vai fechando a possibilidade de fornecimento de armas para o Hamas. Eu já disse para vocês, enquanto existir Hamas, né, que são os xiitas, não tem jeito. Os xiitas, a sede dos xiitas religiosa é Jerusalém, ao passo que a dos sunitas é na Arábia Saudita, né, em Meca, né? Mas, enfim, estavam falando, vem aí o presidente da Indonésia, que é o maior país muçulmano sunita do planeta, né, para confirmar tudo isso. Não sei se ele vai vir amanhã ou não. Mas, enfim, Trump fez brincadeira, fez ironia com o próprio Netanyahu, né? E amanhã ele já estará na Casa Branca recebendo Milei para um almoço de trabalho.
A Milei já está indo para lá. Bom, olha só, foi mantida a prisão de Bolsonaro, que foi decretada num inquérito em que ele não está mais, né? Aquele inquérito de que ele estava protegendo o filho, que estava denunciando, como a Maria Corina fez nos Estados Unidos, né, o não cumprimento da Constituição no Brasil. Alegando fundado receio de fuga e para garantia da ordem pública e por causa do reiterado descumprimento das cautelares, foi mantida a preventiva decretada no inquérito em que ele não está, Bolsonaro. O inquérito era para apurar se ele ajudava o filho Eduardo em algo chamado, que também é suposto, né, que convenceu o governo dos Estados Unidos para aplicar a Magnitsky em Moraes. E é o Moraes é que decreta. Nunca se viu isso na história do direito. O próprio interessado, o próprio envolvido, a própria vítima, é o juiz, está desde sempre isso, já há muito tempo, né? E tudo aprovado pelo silêncio da mídia, o silêncio da opinião pública, né? Quem cala consente. Não? Bom, é de pasmar. Bom, e a Procuradoria-Geral da República apontou um erro de Moraes, mas não é com o Bolsonaro, é um outro réu, do 8 de janeiro. Moraes decretou a prisão preventiva porque o réu rompeu a tornozeleira e está foragido. Só que ele não rompeu a tornozeleira, nem estava foragido, estava em casa. O réu estava se apresentando mensalmente ou semanalmente na justiça, lá em Uberlândia. Ele se apresentava no 3º andar do tribunal. Aí mandaram que se apresentasse em outra vara no 1º andar. Ele se apresentou sempre, lá no 1º andar. Lá no 3º andar, ele está ausente, foragido, sem tornozeleira. Olha, Franz Kafka tem matéria-prima mais do que suficiente para escrever um outro processo. Moraes, na ordem de prendê-lo, disse que foi um comportamento desafiador de desrespeito a esta Suprema Corte com rompimento da tornozeleira e fuga de casa. Kafkiano. Não rompeu nem saiu de casa. Quem descobriu isso foi a Procuradoria-Geral da República, que avisou Moraes que ele está preso. O nome dele é Divânio Natal. Ficou atrás das grades por 6 meses por causa disso. Foi punido porque mandaram se apresentar no 1º andar e não no 3º do prédio do tribunal. E só para encerrar, 8º habeas corpus. Cada vez que alguém vai depor na CPI da Previdência, já vai de habeas corpus para ficar calado. Por que tem que ficar calado, hein? É o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Gente, ele pode ficar calado, a Constituição garante, né? Devido processo legal garante para não fazer prova contra si. Mas ele, como ex-presidente, será que ele não ama a instituição a ponto de não falar nada para contribuir para investigar o rombo que fizeram nas contas de 2.300.000 idosos, de mais de 6 bilhões de reais, no maior escândalo que a história desse país já viu? Habeas corpus, como advogado. Não respondeu nem sequer a pergunta de quando o senhor entrou no serviço público. Nem isso. Está com medo de quê? De Brasília, Alexandre Garcia.
Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.